Sejam bem-vindos a mais um 3Eng Podcast. Estou novamente com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Guilherme? Boa noite. Então, a nossa convidada de hoje é Marielle e ela é de um curso que a gente não tratou aqui no nosso podcast, que é Engenharia de Alimentos. Tudo bom, Marielle? Seja bem-vinda. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer poder conversar e explicar um pouquinho melhor sobre o curso e as infinitas possibilidades, né, que um engenheiro de alimentos consegue trabalhar no mercado. Uma observação Então, também. só para ela... Oi? Eu ia falar que ela é prima da Michelle, né? Que ela gravou um episódio aqui É verdade? no nosso podcast Engenharia Química. Eu vou deixar até o link do vídeo da Michelle para quem quiser acompanhar, quem quiser assistir. E lembrando também de já curtir aí o vídeo, né? Deixar nos comentários se tiver alguma dúvida ali sobre a engenharia de alimentos. Se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito. A gente está sempre trazendo engenheiros, né, de diversas áreas. E siga a gente no Instagram. O Instagram tá aparecendo aí no lado das nossas câmeras, né? Que é o @3engpodcast. Certo, Guilherme? Exatamente. Então a gente vai começar a nossa conversa com a Marielle, ela que é formada em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Do Sul. E a gente achou legal que a gente conseguiu trazer alguém bem distante daqui do nosso universo de Santa Catarina. Não é tão distante assim, né? A gente já trouxe gente de mais distante lá do Nordeste, mas é uma universidade que a gente não tratou aqui. Então vamos falar bastante, inclusive, da instituição, esperemos. Então tá, Marielle, vamos começar fazendo uma pergunta clássica. Tu resolveu fazer engenharia de alimentos, mas como surgiu essa ideia na tua cabeça? Quando tu era pequena, tu decidiu fazer engenharia e depois engenharia de alimentos, ou tu já sempre teve esse caminho formado? Exatamente, acho que foi o primeiro passo foi engenharia, assim, sempre gostei bastante da área de exatas, então mais ou menos lá pelo segundo, terceiro ano, eu já tinha certeza que eu queria engenharia mesmo. E aí eu comecei a buscar um pouco mais informação sobre as carreiras das engenharias, né? E eu me vi assim com entusiasmo quando eu comecei a pesquisar um pouco melhor sobre engenharia de alimentos e achei um campo muito assim, muito interessante, inovador. E eu decidi, então, no começo do terceiro ano do ensino médio, que seria engenharia de alimentos mesmo. Tinha alguns conhecidos que já faziam esse curso e que me explicaram um pouco melhor sobre o campo, sobre a área de atuação, então foi isso que me inspirou. Eu imagino assim que, pelo menos para mim, né, que sou totalmente leigo no quando se trata de engenharia de alimentos, se tu conseguir lembrar do que esses teus amigos te falaram sobre a engenharia de alimentos, que te fizeram assim ter interesse por esse curso, eu imagino que isso vai resumir bastante assim o que é o curso de engenharia de alimentos, né? Tu lembra mais ou Sim, menos o que te despertou interesse quando eles falaram? então as pessoas que eu conheci, que conheço, né, ainda, óbvio, trabalhavam na área comercial, onde eu atuo hoje. Então, assim, meu primeiro contato com a engenharia de alimentos foi na área comercial, um comercial técnico, né? Então, que engloba bastante conhecimento a respeito de engenharia, a respeito de controle de qualidade, então tem muita coisa por trás. Então, basicamente, o campo da engenharia de alimentos, o que a gente busca? Um produto que tenha qualidade para o consumidor, né? Então, um engenheiro de alimentos pode trabalhar tanto na indústria, mas também pode trabalhar na questão do controle de qualidade de produtos in natura, mas aí mais para frente eu falo um pouquinho melhor detalhes sobre cada área. Mas eu Uhum. acho que esse é o principal motivo, assim, que me motivou mesmo. Ver que é tão importante, né, essa parte da qualidade dos alimentos, que é, assim, que nos move, né, na verdade, o que a gente se alimenta. Então, assim, um alimento seguro faz total diferença, né? Uhum. É, Sim, sim. pelo que tu falou agora brevemente, assim, eu imaginei, né, o engenheiro trabalhando numa indústria com aquelas máquinas ali fazendo tudo automaticamente para chegar ali
sei lá, num pacotinho de bolacha, Exatamente. numa barrinha de chocolate, todos aqueles processos, né, desde moer lá né, os grãos, depois transformar em líquido, depois passar pelo forno, ficar naquela barrinha, por exemplo. É basicamente isso tudo que o engenheiro de alimentos lida, Basicamente. né? Isso, exatamente. Se você pensar tudo que está hoje no mercado, na prateleira do mercado, né, no freezer, passou pela mão de um engenheiro, né? Tanto lá desde o começo da parte de formulação, da parte do P&D mesmo, né? Pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, teve uma pessoa por trás que pensou numa formulação, que fez algum tipo de melhoramento, né, para ter às vezes até redução de custo, às vezes aperfeiçoamento de uma receita, para desenvolver o produto, até mesmo a parte do controle e da garantia da qualidade desse produto. Então, você pensa um biscoito recheado. Então, teve a pessoa que pensou na formulação, o pessoal do P&D, teve uma pessoa que pensou na parte de regulatórios para fazer a rotulagem do produto, que um engenheiro de alimentos também Ah, tem essa também é? parte, também, e é bem Da forte parte do rótulo. a parte do rótulo, Aquela exatamente. tabelinha nutricional, tudo, calorias. E essa parte do rótulo é muito interessante. Eu até depois, se eu puder, né, indicar um Instagram de rotulagem, é muito, muito legal, de uma colega minha, grande amiga, que fez faculdade comigo, que tem um Instagram que fala sobre muito isso, e isso é um campo que às vezes o pessoal não sabe que tem, né, e tem muitas oportunidades de trabalho nesse campo também de rotulagem. Porque rotulagem não é só embalagem, mas tem toda uma parte de regulatórios por trás, né, para Sim. assegurar. De temperatura, Sim. hermeticamente, essas coisas. Essa parte seria mais da engenharia de alimentos, da parte de embalagens, que também é um engenheiro de alimentos que trabalha, né? A gente tem essa matéria na faculdade, inclusive, de Nossa, que embalagens. legal. Mas Uhum. eu estou falando mais a parte mesmo de embalagem da rotulagem em si, né? Todos os produtos. Existe uma legislação por trás, você não pode sair colocando o que você acha da cabeça, né? Existe muitas leis hoje no Brasil que determinam e que indicam exatamente até a fonte que você deve usar, tabela nutricional, como você deve seguir, a parte de alergênicos também é muito importante, né? Imagina que se você de repente deixar de colocar que aquele produto tem tem, por exemplo, um alergênico de soja, uma pessoa que vai consumir a soja pode passar mal, né? É um problema gravíssimo. Então, isso é bem interessante também. Chama rotulagem, né? Isso. Tá no Instagram, depois eu passo. Até se tu Eu souber de acho que. cabeça, se tu souber de cabeça o Instagram que você vai falar agora, pode falar, não tem problema nenhum, tá? É rotulagem. Ah, tá. É rotulagem mesmo, @rotulagem. Ah, Rotulagem. legal. Bacana, bem Uhum. fácil É bem fácil. de pesquisar. Eu, E amiga Aline? eu acho que muitos dos nossos ouvintes, até umas pessoas comuns, assim, eles até pensariam que quem faz essa tabela nutricional, quem elabora, é um nutricionista. Qual seria essa diferença sutil ou grande, né? Para vocês pode ser grande, entre essas duas áreas, né, na parte dessa confecção? Então, assim, pode haver trabalhos na indústria em que tanto o nutricionista possa fazer esse trabalho quanto o engenheiro de alimentos. Porém, tudo que a gente estuda é completamente diferente. Pensa que um Uhum. nutricionista vai ficar mais na parte de fazer uma composição de um produto, mas no sentido de receita, na parte de, por exemplo, trabalho em consultório, na parte de passar dieta, essas coisas. Essa parte Tá. de receita, de fazer uma. Eu Como que acho eu que o posso explicar? nutricionista tá no final desse fluxo, né? Quando o alimento já tá pronto, né? O alimento está E, pronto, isso, o alimento está pronto, mas aí a parte da indústria em si seria mais um engenheiro de alimentos na parte de formulação, né? E o início desse ciclo talvez seja o engenheiro agrônomo lá na produção ali né, Lá no campo, lá no exatamente. campo. Lá no campo começa então a parte do engenheiro agrônomo, né? A parte
do campo mesmo, das... como Sim. posso falar? Toda a parte de boas práticas na agricultura, né? Toda essa parte tem a ver com a parte de agronomia, mas a parte da engenharia de alimentos seria mais voltada mesmo para a indústria, na parte já que o produto já foi colhido do campo e já foi para a parte de beneficiamento desse produto, né? Dessa fruta, desse legume, dessa soja, do cereal. Nossa, bem bacana. Tipo, ficou muito claro na minha cabeça agora, né, Sim, agora ela onde cada um até quando tá, ela né? quando ela começou a explicar, eu já comecei a perder essa confusão, assim, mas eu quis fazer a pergunta de novo só para deixar bem claro, assim. Tem muita gente que confunde, fala assim, engenheiro de alimentação, ou então as Nossa. tias, né, comentam, tipo assim, faça uma dieta para mim, você fez engenharia de alimentação, mas não tem nada a ver, gente. Mas É uma não tem coisa nenhuma muito diferente. matériazinha sobre isso, assim, alguma coisa assim que... Não, Sobre alimentação voltada. saudável. Assim. Não, não tem, não tem. Não, e Mas tem... Ah, a desculpa. gente tem mais, é mais voltado assim, pensando no alimento seguro mesmo. Então, por exemplo, a gente tem matérias de microbiologia, de biologia molecular, então, assim, pensando mais nessa parte mesmo de segurança do alimento, né? E não na parte de receita, enfim. Eu queria até perguntar uma coisa que deve ser bem da tua área. Eu já ouvi falar na internet, né? Então a gente não sabe se é verdade, mas eu imagino que seja, que existe meio que uma norma ou uma lei, não sei, uma lei não deve ser, talvez uma norma, uma NBR, que diz que determinados, eu não lembro exatamente qual que é o alimento, mas em determinados alimentos tem uma tolerância de pelos de roedor que pode ter ali, tipo, quando é triturado ali o Exatamente. alimento. Existe isso mesmo? Existe, Como é que a existe. população pode ficar tranquila em relação a isso, assim? Parece uma coisa muito louca, né? Muito errado. Mas, assim, dentro de um processo de produção, é muito difícil você isentar qualquer tipo de contaminação, seja física ou química. É lógico que existe dentro da indústria as boas práticas, né? Boas práticas de fabricação, que busca justamente isentar esse tipo de contaminação. Mas tem as leis, né, a legislação hoje no Brasil permite uma certa quantidade, porque justamente é muito difícil isentar 100%. Não só para a parte de microscopia, né, que avalia então pelo de roedor, avalia sujidades em geral, né? Também tem a parte de areia, mas também temos legislações hoje no Brasil para resíduos de agrotóxicos, também metais pesados, micotoxinas. Então, hoje temos uma infinidade de legislações para a gente garantir mesmo que assim, a indústria siga uma qualidade mesmo, uma norma para não fugir desse controle, né? Tem algum outro tipo de item estranho, assim, que a lei também tem uma tolerância, assim, ou que é comum de acabar encontrando, assim? Eu acho que hoje em dia, assim, tá muito na moda a parte de orgânicos, né? O pessoal, assim, tem medo, né, dos agrotóxicos e parece que é um bicho-papão, tanto a parte de pesticidas quanto a parte de transgênicos também. Depois eu posso explicar um pouco melhor, inclusive porque eu trabalho vendendo essas análises, né, no laboratório. Então, assim, mas tudo existe um porquê, existe um estudo. A Anvisa tem um programa de resíduos da Anvisa, o PARA, que estuda exatamente qual que vai ser o limite máximo permitido de resíduos para aquela cultura específica, em quantidade. Então, assim, ninguém vai comer 10 quilos de morango por dia, entendeu? Uhum. Então, assim, todo mundo fala que o vilão é o morango, né? Então, tem um limite permitido de resíduos de agrotóxico no morango em todas as culturas. Mas, assim, tudo é muito calculado, muito estudado.
para que não haja nenhum malefício, assim, a longo prazo, né? Às vezes um estudo para você colocar um agrotóxico no mercado demora 10 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, tudo é muito bem regulamentado para que não fuja, assim, do controle, né? E tem muita pessoa também que acha que compra orgânico e, na verdade, não é, né? Acaba comprando gato por lebre, né? Às vezes vai na feirinha lá da esquina e acha que está comprando um produto orgânico lá do tio, mas, na verdade, é difícil, né? Tem que ter um controle bem rígido mesmo para conseguir isentar 100%. Às vezes tem a questão de deriva, né? De uma horta vizinha, ou às vezes pode vir alguma coisa de resíduo de agrotóxicos no solo, né? Ou na água também. Tá escrito lá no. Escrito à mão, orgânico, às vezes. Tá escrito à mão, exatamente. Então, assim, bom, eu estou para defender, assim, eu não acho que é o bicho-papão, não, sabe? Eu acho que a gente comprando de lugares confiáveis, né? Logicamente, a gente consegue ter uma alimentação bem segura, assim. Uhum. Voltando um pouco lá pra linha do tempo, né? Que foi quando tu decidiu fazer engenharia de alimentos, só pra gente não perder o raciocínio. Isso. Então, né, como tu falou, tinha alguns amigos que trabalhavam na área, que te explicaram ali, né, como é que era mais ou menos, e isso te interessou. Mas tu não teve interesse em nenhuma outra engenharia? Tu não ficou com dúvida em nenhuma outra, assim? Porque pareceu, assim, que foi muito rápido, muito direto na engenharia de alimentos, né? Na verdade, eu tava em dúvida entre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É porque foi bem no começo, entre engenharia de alimentos e engenharia elétrica. Mas aí não tem nada a ver. E sendo que no começo do segundo ano eu queria fazer arquitetura, né? Mas acho que foi mais a pesquisa mesmo, né? Nessa fase a gente acaba tendo bastante informação de fora. Eu acabei pesquisando bastante sobre isso. No Mato Grosso do Sul, esse curso de engenharia de alimentos era relativamente novo, né? Uhum. Então eu me formei na terceira turma da UFGD, em Dourados, e, e eu já em Campo Grande ainda não tinha esse curso, acredito que ainda não tenha na faculdade, mas foi na questão da base da pesquisa mesmo, assim, da informação. E para a pessoa escolher engenharia de alimentos, ela tem que gostar bastante assim de comida, de comer, ou não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver. Não? Eu acho que é um campo assim bem abrangente hoje em dia. Dá para você, se você quiser, eu posso até falar um pouco melhor. Dá para trabalhar tanto na parte de garantir pesquisa, garantir controle de qualidade, a parte de P&D, então pesquisa e desenvolvimento, a parte de regulatórios, a parte de dimensionamento de equipamentos também dá para fazer, e na parte de produção também. Então, são vários campos que dá para trabalhar, Uhum. e é porque não é muito bem conhecido, né? Então, acho que não é uma coisa assim, por exemplo, engenharia civil, engenharia elétrica. Mas se a Uhum. pessoa for um pouco curiosa e passar no mercado e pensar, poxa, o que está por trás, né, desse sorvete? O que está Uhum. por trás de um extrato de tomate, supor? Então a pessoa já, se tiver um pouco dessa curiosidade, já vai entender o tanto de processo que deve ter por trás e o tanto que é importante esse trabalho, né? Sim. Sim. E, Quando tu entrou na faculdade, né, mantendo a linha do tempo, provavelmente deve ter enxurrado aquelas disciplinas básicas. Não, como é que é as primeiras fases assim de alimentos? Vocês demoram muito para ter contato com a parte prática de vocês? Quantos cálculos tem, essas coisas? Então, demora um pouco, assim, lógico, em paralelo tem uma matéria ou outra específica da engenharia de alimentos, mas basicamente nos 2 primeiros anos são as matérias básicas mesmo da engenharia. Então eu tive cálculo 1, 2 e 3, cálculo numérico, as operações unitárias, tive 3 operações também, física, 4 físicas, então
Sim, então assim, teve bastante matéria mesmo básica de engenharia. E depois começaram as matérias mais específicas, né? Matérias específicas, por exemplo, de planificação, de produtos cárneos, de embalagens, instalações elétricas, tudo isso a gente teve mais forte depois, né, a partir do terceiro ano. Só para as pessoas não Isso. desanimarem, né? Mas são matérias Mas muito se interessantes, tu eu acho. desanimasse, Como? como o Rodrigo. Não, não, acho que ela quer que tu repita a tua pergunta. Eu não perguntei Eu não nada sobre. entendi. Mas tu desanimasse no Não, início, não, porque eu sempre gostei de exatas, né? Então, gostava, hum, assim, das matérias. Só cálculo 2 que eu dei uma patinada ali, mas deu uma patinada nas integrais triplas. Lá. é, mas deu tudo certo, assim. Eu gostava. Operações unitárias era um trem cabulosíssimo, mas eu gostava de estudar, assim, achava bem interessante. E tu chegou a fazer alguma atividade extracurricular ali durante a graduação? Alguma monitoria, alguma bolsa, algum estágio? Sim, a partir do segundo ano eu já comecei iniciação científica na parte de biodiesel. Então a gente fazia toda a parte de presença de resíduos em biodiesel a partir de espectroscopia de fluorescência. Fiquei nesse trabalho, a gente até publicou alguns artigos, a gente foi em algumas feiras de biodiesel, que também teve em Brasília. Eu acho que por até uns 3 anos eu fiquei nesses trabalhos, assim, desenvolvendo essa parte, que não tem tanto a ver com a engenharia de alimentos, né? Mas eu me peguei, assim, com bastante interesse mesmo naquele momento e eu fui a fundo com esse trabalho. E depois, pode falar. Não, tu falou que não tem muito a ver, mas o biodiesel ele é feito com restos de. Não é com restos de alimentos? Não, a partir do óleo, né? Mas Uhum. assim, não tem tanto a ver com a indústria de alimentos mesmo, né? Isso daí Ah, ficaria mais sim. voltado na Ah, sim. usina, né? Sim, é. E assim, não, é tanto que era uma matéria da física, meu orientador, ele era da física, então todos os outros orientandos que estavam comigo, tinha pessoal do mestrado também, eram de outras áreas, não eram da engenharia de alimentos. Era mais voltado para física mesmo. Mas eu achava demais, assim, muito interessante mesmo. E aí eu fiquei um tempo, né? Fiquei uns 3 anos nesses trabalhos. E depois eu fui Nossa, E depois, lá pelo quarto, quinto ano da faculdade, eu peguei outro trabalho de iniciação científica, mais dentro da engenharia de alimentos, que era na parte de análises físico-químicas em óleo de pequi, para atestar a qualidade, né, do óleo. O pessoal gosta de trabalhar com óleo lá, né? Gosta, gosta mesmo. Então, E assim, em relação assim a estágio, tu chegou a fazer durante o curso ou deixasse mais pro final ali no estágio obrigatório? como eu fiquei bastante envolvida ali com eu estudava em período integral, né? Uhum. E aí era um pouco mais difícil de conseguir um estágio assim durante o dia. E aí eu tinha a iniciação científica também, que eu praticamente fiquei com a iniciação científica a faculdade inteira. E aí no último semestre eu fiz um estágio no controle de qualidade dentro de um frigorífico. Legal. que Aí legal, é gente. para É quem muito gosta diferente. mesmo, bem, É, eu acho que é meio pesado, né? é meio Assim, pesado. É assim, é você desviando de carcaça, você saindo ensanguentado, assim, é uma coisa bem forte mesmo. nossa. Tem que gostar. Mas acabava acostumando, assim, mas não é para todo mundo não, assim. É bem. E o que que seria fazer um controle de qualidade no frigorífico? O que que tinha que se avaliar assim? Tinha assim, tem toda a parte de checklist que você tem que avaliar dentro de uma indústria, né? Então, assim, garantir que, por exemplo, a câmara fria não tem que seguir sempre um padrão daquela mesma temperatura. Então, não pode ser muito para cima nem para baixo. Então, tem toda essa parte de controle
em vários pontos da indústria. Em qualquer indústria tem isso, né? Então, tinha toda essa parte da garantia lá no frigorífico. Daí tu ficasse nesse estágio e acabou o estágio, tu continuou na empresa ou encerrou? Aí, depois que eu saí desse estágio no frigorífico, eu fui fazer estágio, isso foi em Foi Campo fazer Grande. Aí eu fui fazer outro estágio em Presidente Prudente, numa indústria de shoyu e de bebidas alcoólicas. De E aí, shoyu? então foi assim, Que legal. 8 ou 80. Aí é bem legal, né? Porque aí eu tive assim uma visão bem ampla assim da indústria, né? Ah, bebidas alcoólicas também é engenharia de alimentos? Também. E eu fiquei trabalhando em duas partes, assim, nessa empresa. Primeiro, eu fiquei na parte da garantia da qualidade, também no controle de qualidade do shoyu. Então, a gente tinha as análises no local mesmo, se faziam algumas análises, e a gente mandava para fora também. E tinha a garantia da qualidade também na parte sensorial do produto lá. Então, a gente sempre tinha que avaliar, sempre tinha uma amostra padrão e a gente tinha que avaliar se aquele lote estava batendo com a nossa amostra padrão, né? Então, a questão da cor, do odor, Nossa, é verdade. da aparência, então, tudo isso. E aí, Pois é, depois... a gente olha uma bebida no supermercado que tá sempre a mesma cor, a gente não pensa como... Então, a bebida é super química, né? Não é só tu pegar uma laranja e bater no liquidificador. Então, todas essas produções em Exato. massa tem que ser padronizada, porque se tu vê uma coisa diferente, tu já acha estranho. E a gente não parei para pensar Exatamente. que tudo isso tem um controle bem apurado. Assim. Tem, bem apurado. Então, assim, todo lote que sai da produção tem uma equipe por trás que vai avaliar se está dentro ou fora do padrão, né? Então, tem toda essa parte da qualidade. E nessa mesma indústria, eu trabalhei também com a parte de bebidas, na parte de P&D. Então, a gente fazia tanto a formulação das bebidas alcoólicas, quanto melhoramento mesmo, né, da, da composição, né, da formulação, e também a parte do P&D também, às vezes, para você buscar novos fornecedores, né, você melhorar o seu produto sempre buscando um custo-benefício, né, mais atrativo. Sim. Eu ia perguntar Tu algo acabou... Não, a minha curiosidade, Guilherme. Pode perguntar aí, depois eu... Não, eu vou continuar a linha do tempo aí. Desculpa, eu tô com um pouco de lag, eu acho, tá? Sim. Mas eu queria saber, eu tô fazendo as contas aqui. Tu fez 3 anos de estágio, de bolsa, depois no 4º ano tu pegou outra bolsa, e daí tu fez o Isso. estágio no teu... Ficou quantos meses, quantos anos no teu primeiro estágio Ah, lá no frigorífero? fiquei pouco tempo, foram tipo de férias, assim, uns 2 meses, sabe? Nossa, bem Tá. Por isso que ele pouquinho. estava estranhando, meu Deus, quanta coisa ela fez. E o teu estágio lá em Presidente Prudente, né? Ficasse até o final da faculdade? Não, e aí isso foi depois de formada, que eu fiz em Presidente Prudente. E aí, assim, Tá. tava nesse... É que a gente teve uma greve, assim, na faculdade no final, né? Eu Tá. acho que foi Agora uma época que tava tendo Deu uma bastante. bagunçada. Deu uma bagunçada, acabou Desculpa, é que eu fiquei somando ali, tem alguma coisa errada nessa conta. Não, mas aí eu fiz esse estágio no frigorífico uns 2 meses das minhas férias, e depois eu fiz lá em Presidente Prudente uns 3, 4 meses de estágio. Aí eu me Tá. formei, e aí eu fui para... Depois de formada, meu primeiro emprego foi numa indústria de farinha e de Nossa, massas. Então, que assim, legal. Tu já não tem passou nada a por ver. todos os alimentos Pô, que tá escolhendo. E aí foi bem interessante, assim, lá, pessoal, a gente fazia tanto a parte de massas quanto macarrão instantâneo também. Então, assim, putz, macarrão instantâneo é um vilão mesmo, todo mundo fala, né? sério? Tipo, pra saúde, Pô, assim, não tu fala diz? isso pra gente. Não, mas macarrão instantâneo vulgo miojo. É, Miojo, né? Não é essa marca Só aí. pra... Mas assim, é que na verdade o macarrão é frito, né?
Então, eu não sei se as pessoas sabem disso. Eu acho Então, que sim. é uma Não, mas peraí, massinha qualquer que... macarrão é frito ou o miojo é frito? Não, o Não, macarrão miojo? instantâneo. É, Tá, o macarrão instantâneo é frito, tá, sim. ele é frito, então tem bastante gordura, assim, né? Ah, Mas tá. E mais assim, aquele temperinho lá também e que mais aquele dizem que temperinho, né? Aquele dizem que alto é teor sódio, cancerígeno, né? né? Não sei Ah, se. não, essa parte de cancerígeno o pessoal apela um pouco, né? Eu Ah, acho que mas não não é tem pra nada ali que tanto. pode, ao longo prazo. Ai, quem que falou, né? Como que sabe? Que o cara comeu tantos e aí ele teve câncer e foi por causa disso. Então, assim, não, Uhum, acho que tem uma legislação por trás que vai garantir uma, né, uma qualidade do produto, assim. Eu acho que uhum, se fosse alguma coisa comprovado que algum ingrediente causaria câncer, né, não ia estar hoje disponível no mercado, com certeza. sim. É, Então o pessoal Pois faz é, um mas é que o terror. problema é a mídia. É, a Alguém joga mídia uma é informação. sensacionalista. É que agora é o WhatsApp, né? Os compartilhamentos, mas a mídia funcionava muito com o WhatsApp em geral, assim, com essas coisas de alimentos, não em geral. Mas essas coisas de Sim, alimentos, alguém falava do ovo, que alguém fez uma pesquisa que ovo fazia mal, já era tudo. Ovo faz mal, ovo faz mal, ovo faz mal, faz mal. nossa, Mil é. reportagens. E tem as épocas, né? Primeiro o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, depois faz mal de novo. Sim. Mas assim. E foi bem legal lá. Aprendi bastante coisa. Eu fiquei na parte do controle de qualidade também nessa indústria. Fica aqui perto, na cidade aqui perto. Eu fico, por sinal, nem falei, né? Eu moro em Dayatuba hoje, São Paulo, interior de São Paulo. Então, assim, eu não trabalhei muito tempo nessa indústria porque eu logo consegui a oportunidade na empresa que eu tô hoje, né? Que Uhum. chama Eurofins do Brasil. É uma multinacional que faz análises em alimentos. Lógico que tem vários campos, assim, que também atua, por exemplo, análises ambientais, tem a parte de fármacos, tem a parte de pesquisa de campo, mas a unidade que eu trabalho, que é a matriz no Brasil, é responsável pelas análises em alimentos. Então, assim, estou na empresa há 8 anos e praticamente foi o meu primeiro emprego, porque eu fiquei pouco tempo na indústria de massa. E aí logo eu fui para a Eurofins. Eu entrei na Eurofins como assistente comercial e hoje eu estou como consultora comercial sênior. Então, assim, é uma venda técnica, né, que a gente fala. E Pois é, só antes de continuar sobre o tua atual função, né? Você não chegou a falar sobre o TCC, né? O que que você abordou ali no TCC? Não, então, meu TCC foi mais para a parte de produtos carnes. Então, na parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente desenvolveu um produto carne, que era uma linguiça de cordeiro, com substituindo gordura por aveia. É uma Nossa, coisa mas parecida. como E assim? deu certo, e ficou uma delícia. Deu Tá, super no certo. TCC vocês têm que produzir um alimento É, porque em assim, laboratório, assim, ou tinha que ser lá no estágio que tu estava Nossa. fazendo na empresa? não, na faculdade. Então, assim, você tem que pensar como se fosse na indústria, quando você faz um TCC nessa parte de engenharia de alimentos. Então, o que Aham. eu preciso fazer para desenvolver um produto? Então, primeiro eu pensei na formulação, depois da formulação, eu pensei, na verdade, em pelo menos 3 formulações, e a gente fez um painel de análise sensorial, chamamos várias pessoas para testar os produtos, para a gente chegar num produto ideal, né? Que fosse agradável, né? Que tivesse uma boa aceitação pelo público. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado também, primeiro, se esse, normalmente quando vai lançar um produto no mercado é feita uma pesquisa de mercado para entender se aquele produto vai ser bem aceito ou não. Uhum. E, e foi bem legal, assim, e ficou uma delícia. Então a gente substituiu uma parte da gordura por aveia. Parece uma coisa bem natureba, né? Sim. Mas ficou suculento e ficou com pouca gordura. Então a aveia Aqui. era o substituto ali. Aveia é bom substituir.
falando em receita, eu já substituí uma receita, o trigo por aveia, ou um pouquinho só já deixou bem mais leve. Mas só que isso com intuição, hein? E vocês devem estudar bastante, assim. Pois Sim. é, e isso te afeta no dia a dia, assim? Tu às vezes inventa uns pratos diferentes na cozinha por trabalhar com isso ou não? Ah, não, acho que não, aí é mais por curiosidade mesmo. Eu gosto de cozinhar porque eu gosto. Acho que não teve muito a ver com Mas faculdade, quando tu não. cozinha, tu faz as comidas tradicionais que todo mundo faz, assim, não fica inventando coisa Sim, nova, assim. não, até gosto de inventar, mas eu acho que assim, não teve muita relação com a faculdade ou com a formação, não. Uhum. Foi mais Não fica porque eu sou testando a curiosa qualidade dos mesmo. alimentos que tu compra, Aqui, inclusive, botando uma composição dá. química ali para ver Não, tem se foi aqueles feito nas truques, cores. tem Não, aqueles truques pra ver se o ovo tá podre ou não, né? tá, se vai boiar, né? É, Se ele tá deitadinho no fundo, ele tá ótimo. Se ele tá de pezinho, mas encostado no fundo, tá ok. Se ele tá boiando, pode jogar fora, que tá estragado, né? olha, Eu só É sabia bem da isso. parte do aprendendo. boiando, viu? É um especialista. Mas eu acho que o que, assim, no meu dia a dia, o que afeta a engenharia de alimentos é a parte da qualidade mesmo, para ver se está estragado ou não, sabe? Nesse sentido, não de inventar comida, Deixa... mas de garantir. Porque, por exemplo, eu sou casada com engenheiro de alimentos também. Então, Ah, é? então aqui em casa, assim, a gente presta bem atenção na parte, assim, mesmo de se vai contaminar alguma coisa, né? Parece meio exagero, mas eu acho que de tanto que a gente vê o quão ruim pode dar, né? A gente fica meio neurótico às vezes. Eu fiquei com uma dúvida agora que eu lembrei, que é uma dúvida que já me persegue há muito tempo. A validade dos produtos. É feito vocês fazem um estudo, um cálculo, como é que é? É feito um estudo, normalmente esse estudo se chama shelf life, né? O tempo de prateleira do produto. E é feito um estudo para ver quanto tempo que aquele produto vai durar na prateleira, né? Digamos assim. Uhum. Então, assim, são feitas análises naquele produto, por exemplo, análise microbiológica, são feitas as análises sensoriais de tempos em tempos, para entender como que está ainda aquele produto, se ele está aí, por exemplo, começa a ficar mais deteriorado, né? Começa a ter mais contaminação, aí já dá para entender qual que vai ser a validade dele. Mas assim, é uma estimativa, né? Então não quer dizer que você vai ter um leite condensado, vai vencer na semana que vem, você vai jogar fora. Porque a partir daquele dia exato ou daquele mês exato tá vencido e não dá para comer, entendeu? Eu já Mas aí vi tem uma. validade até a hora, assim, em alguns lugares. Eu acho Nossa! engraçado. Eu já vi, mas eu Não. acho que não deve ter sido feito com critério de indústria, deve ter sido É, pegaram a algum hora que produto foi mais caseiro, assim, de fabricado. A hora que foi fabricado, É, colocaram 3 meses depois, né? é. Um ano depois. é, Então, assim, na prática mesmo, na vida real, a gente abre o produto, cheira, vê se está agradável, se está ok, Ah, é? a gente come no dia a dia, né? Em eu casa. não arrisco comer produto fora da validade, porque eu sou meio bichado, mas às vezes, mas a gente, o pessoal lá de casa sempre cheira. Às vezes passou da validade, cheira, tá bom, come. Acho que a gente aqui em casa também, viu? Não tem Mas muito, não. existe meio que uma regrinha, assim, de bom senso, assim, entre os engenheiros de alimento, assim, de, sei lá, pô, um ano depois da validade, daí não tem Eu como. acho que, assim, produto processado, ultraprocessado, é mais difícil, assim, estragar. Um produto que vai estragar, ele já vai estragar rápido, entendeu? Por exemplo, teve algum erro no processo, a embalagem não tá ok, então, assim, tá em contato com ar, entendeu? Ah, Então, esse produto, às vezes ele já vai estragar antes mesmo da validade chegar, né? Muito por causa, às vezes, da embalagem, né? Mas um Ah, tá. produto in natura, eu acho muito mais complicado você consumir depois do prazo de validade. Gente, eu não faço isso para carne, por exemplo, né? Porque assim, eu acho que é uma coisa bem mais tensa, né?
Mas a parte assim de produto processado, controle, né, assim, não é tão perecível, né, quanto um produto in natura. Uhum. Não, Sim. bacana. É, uma pergunta. Tu falasse que já saísse e conseguisse trabalho em vários. Conseguisse trabalho, depois agora tá atuando logo depois chegasse na empresa que estás atuando há 8 anos. Mas olhando de fora, assim, hoje, tu consegue fazer uma análise do mercado de trabalho da engenharia de alimentos? Se está aquecido, se está difícil de conseguir emprego, porque apesar Boa de pergunta. tu ter conseguido vários, tu teve que se deslocar bastante, assim. Tive que me deslocar bastante, sim. Eu acho que tá aquecido sim, tá? Sempre tem, eu acho que basta só você abrir seu leque também, sabe? Você não ficar muito, porque às vezes você tá numa região que tem pouca indústria de alimentos, então vai te limitar mais mesmo, né? Então, numa cidade pequena que tem pouca indústria, então vai te limitar um pouco mais. Mas se você abrir um pouco mais seu leque, tem vários campos da engenharia de alimentos que você consegue trabalhar e sempre vai ter indústria de alimentos precisando de engenheiros, né? Tanto na parte de controle de qualidade, regulatórios, a parte de P&D, a área comercial. Então, a área comercial é gigante também, entendeu? A parte, né, de comercial técnico. Então, acho que está aquecido sim e é bem interessante. Parece ser uma área bem perene, assim, né? Uma área difícil de dar uma crise, assim, né? Então, todo mundo É, Eu tava precisa pensando comer, nisso, né? porque. é, parece ser uma área E a bem questão é, tipo, constante. a questão é que parece que só evolui, né? Porque tá cada vez mais indústria de alimentos, assim. Claro, às vezes fecha porque há uma compra, a diminuição do número de empresas, a compra por multinacionais, mas em geral eu penso que é uma área que só evolui, é diferente de outras. Até, por exemplo, engenharia É, ambiental, nossa área, quando a gente entrou, tava aquecidaço, agora tá super frio. uhum. Eu acho que a parte de tecnologia está avançando muito e isso acaba impactando também nos alimentos. As pessoas hoje em dia têm pouco tempo, né, para cozinhar, para ficar, né, na cozinha, preparando uma refeição. Então tem essa parte também da tecnologia influenciando a alimentação. Você procurar produtos prontos para consumo, você procurar já pratos prontos no mercado. Tudo isso foi o engenheiro de alimentos que desenvolveu e que garantiu, né, a qualidade daquele produto, que desenvolveu a formulação. Então, cada vez mais a pessoa tá na correria e quer alguma coisa rápido para comer. Eu acho que isso também tá crescendo bastante, né? Tanto essa parte de alimentos prontos para consumo, quanto a parte, por exemplo, de veganos, né? Dessa parte de vegetarianos, cada vez mais produtos sendo lançados no mercado com esse intuito. O engenheiro de alimentos ele participa de alguma forma no projeto de um novo utensílio ali para a cozinha, por exemplo, um liquidificador, uma batedeira. Ele participa de alguma forma, assim, de dar ideia, Olha, assim, de que deve de, ter. de equipamentos, eu acho que pode ser que a parte de migração daquele material, por exemplo, de uma frigideira, daquele material para o produto. Hoje a gente tem uma análise que faz esse estudo, né, para ver se migrou algum tipo de material para o alimento. O Então, antiaderente talvez ali. é, e é tanto a parte de utensílios, para ver se houve uma migração, quanto a parte de embalagens também. Eu acho que talvez o engenheiro de alimentos entraria nessa parte, assim, para ver Uhum. se o alimento que vai ser produzido ali vai ser seguro, né? Ah, legal, legal. Mas então a parte assim
se a frigideira vai ser num formato tal ou tal, isso daí é mais uma questão de Eu acho design, eu acho que talvez? é design mesmo que a empresa que vai decidir. Eu acho, né, que Uhum. não teria relação não com engenheiro de alimentos, não. Não tem nenhuma disciplina assim sobre isso, ou tu conhece algum amigo que trabalha nessa área assim? Não conheço, não conheço. É, e Acredito que sobre não. e sobre ali a parte comercial técnica, né, que tu tá atuando hoje, que tu já falou algumas vezes, o que seria isso exatamente? Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Tá, então assim, o que que um vendedor técnico faz? Qual que é a vantagem, né, de uma venda técnica ou só de hoje o que as pessoas falam, né, tirador de pedido, um vendedor de porta a porta, né, que tira pedido. A venda técnica te garante ter um suporte por trás daquela venda. Então, um engenheiro de alimentos pode trabalhar como vendedor, tanto para vender, por exemplo, ingredientes para a indústria de alimentos, quanto o produto final também, então toda essa parte de produto em si, quanto as análises, que é onde eu atuo hoje, né, vendendo as análises. Então, assim, qual que é a vantagem de um vendedor que tem essa bagagem técnica de um vendedor que fez a matéria, por exemplo, de uma administração, entendeu? É que a gente consegue dar suporte para o cliente. A gente entende exatamente o que a gente precisa vender e a gente quer entender do cliente o que, que ele precisa também, né? Por que, que ele está pedindo essa análise? Vai ser para atendimento a algum mercado específico? Vai ser para atendimento a alguma legislação? Vai ser para exportar para fora do Brasil? Ou vai ser para atender um requisito de cliente? Né? Então, qual legislação? Então, tudo isso a gente dá esse suporte para o cliente. Entendi. Então tu vende essa análise para outras indústrias que tem ali os seus engenheiros de alimento Isso, e que vamos para tem. um exemplo prático, então. Por exemplo, você vai comercializar uma, um extrato de tomate. Ali você tem que entender algumas coisas desse extrato de tomate. Se, por exemplo, ele tem pelo de roedor, então a parte de microscopia, Uhum, e você quer entender se ele tem algum metal pesado, arsênio, cádmio, chumbo, se ele tem algum tipo de contaminação microbiológica, algum patógeno. Então, por exemplo, a análise de bolores e leveduras, análise de salmonela. Você quer entender se tem algum resíduo de agrotóxico nesse produto, então, do tomate que foi utilizado na preparação. Aí você vai enviar esse produto, esse extrato de tomate, para o laboratório, e aí você que vai é dizer a tua para empresa a que, minha que empresa, né, atua. que eu atuo hoje, Uhum, e a gente vai fazer essa análise para garantir que aquele alimento é seguro, né, que tem uhum. qualidade no alimento, então que ele não tem nenhum tipo de resíduo, não tem nenhum risco, né, para o consumo. Essa análise quem faz é outro pessoal. Tu lida ali mais com a negociação, é isso? Isso, exatamente. Eu lido Uhum, com a negociação. E então, tanto a parte de negociação de propostas de emissão dos follow-ups, a prospecção de novos clientes, a partir do momento que a gente vendeu uma análise e essa amostra chegou no laboratório, aí é outra equipe que vai receber a amostra, é outra equipe que uhum. vai cadastrar, é outra equipe que vai fazer a análise e a outra equipe que vai emitir o laudo. Então, assim, e a outra pessoa que vai fazer a fatura também. Então, tem toda essa parte bem divididinha, assim, dentro da empresa. Bacana. Vamos falar sobre as embalagens ali, Guilherme? Ou tens alguma outra dúvida? Não, tá seguindo, pode perguntar. Tá. Não, Tô gaguejando, né? a Hoje eu tô Marielle. gaguejando muito. Peço até perdão pros nossos ouvintes. Eu acho que tá com um leve atraso, às vezes a gente fala, daí tu ouve um pouquinho Sim. depois. Mas tá, É tá tanto tudo que às vezes eu certo. falo na mesma hora que tu. Sim. Mas É então a que eu tô Marielle. no. Só para explicar para os ouvintes que eu tô numa universidade aqui em Criciúma, porque eu vim fazer um trabalho com meu irmão.
Eu estou usando uma das salas da universidade, por isso que a internet está caindo, então peço desculpas aos ouvintes. E o irmão dele dá aula, né? Como a gente falou no último podcast que teve. Quem não assistiu aí pode conferir o último podcast que teve com o irmão do Guilherme. A Marielle falou pra gente sobre disciplina de embalagens, né? O que que a gente pode aprender aí sobre as embalagens que a gente não sabe no dia a dia? Então, tem vários tipos de embalagens para garantir a segurança do produto. Então, por exemplo, você tem que pensar que aquela embalagem não vai transferir nenhum tipo de produto químico para o alimento, né? Então, não vai ter uma migração de algum composto específico e que aquela embalagem vai passar por algum tipo de temperatura alta ou baixa, não vai ter nenhuma deformidade e vai ser segura, não vai ter nenhum tipo de avaria também, de rasgo tão fácil, né? E tem que ser, por exemplo, produtos que passam por uma temperatura alta, uma pasteurização ou uma esterilização, tem que ter uma embalagem específica para isso, né? Mais reforçada. Então, tem testes na indústria também que garantem isso, para avaliar isso. Então, e o que que acontece com as embalagens de sal e açúcar que a gente sempre pega no supermercado e fura? Tipo, fura e suja o carrinho todo. Farinha parece que a farinha é parte da embalagem, assim. O pessoal faltou essa disciplina aí. Essa disciplina. Aí entra a parte de transporte, né, também. Eu acho que muito do transporte pode acabar atrapalhando isso, né? E acabar tendo alguma avaria na embalagem no transporte em si, chegando para o Estranho, consumo. porque, por exemplo, tem arroz, tem feijão, né? Que a embalagem é parecida, mas o transporte eu imagino que também seja parecido, mas não é tão fácil de furar e rasgar. Eu também eu queria entender também, porque a gente pega um pacote de farinha no mercado, você sai com a mão toda suja, né? Sim. Parece que Mas é faz porque a parte granulometria é mesmo. menor, não é? Ou eu posso estar falando besteira? Porque a farinha, o grãozinho é bem fino, então talvez não cause mais fácil de perfurações do que um grão de arroz, que é grande. Veio na minha cabeça essa explicação que pode não ter nenhuma noção, Pode mas... ser que sim. Eu acho que sim. Acho que deve ter alguma relação, sim. Outra questão sobre embalagens que me veio em mente agora é aqueles pacotes de salgadinho que o pessoal reclama que tem metade de ar e metade de alimento, né? Tem alguma explicação para isso também? Não, eu acho que é para enrolar mesmo o consumidor, para achar que tem mais isso. Mas daí não é o engenheiro de alimentos Não, que pensa nisso, né? não é o engenheiro de alimentos que vai pensar no. Eu acho que pode ser o marketing também, né? Do tamanho da embalagem, né? Mas assim, de verdade, eu não sei, eu desconheço se tem algum motivo. Eu tô brincando, tá, gente? Para enrolar o consumidor, assim, não sei se. Mas se tem algum motivo de ter tanto espaço na embalagem, né? Um pacote ser desse tamanho e ter só isso daqui de salgadinho, que é Pelo que eu sacanagem mesmo. entendi, o engenheiro de alimentos ele faz a embalagem e o marketing, essas coisas, ele faz a aparência da embalagem. É mais ou menos engenheiro civil e arquiteto, assim. O projeto é mais ou menos O a marketing parte pensa estrutural e o arquiteto mais é o desenho, assim. isso, pensa no desenho, marketing, mas lembrando que o que está escrito na embalagem, que é a rotulagem, é um engenheiro de alimentos ou outro profissional capacitado, né, da área, que tem que desenvolver, pensando em todas as legislações vigentes no Brasil. Então, não é simplesmente sair colocando um monte de informação da cabeça sem pé nem cabeça, né, sem um porquê. Aqueles símbolozinhos de reciclável e tal, também é com vocês? Eu acho que pode ser que sim. Essa parte aí eu já não sei te dizer a fundo, mas eu acho que pode ser que sim. Acho que a empresa, né, que vai falar para o engenheiro que colocar na embalagem, e tem a questão do marketing também, né? Mas eu acho que a parte do engenheiro de alimentos seria mais com a parte de tabela nutricional
e as informações para o consumidor referente à parte de alergênicos, a peso líquido, né? Todas essas informações do conteúdo mesmo do produto. Por exemplo, se eu quiser abrir não, mas se eu quiser criar uma franquia de fast food, tipo o McDonald's, todas aquelas máquinas, aqueles processos, eu precisaria de um engenheiro de alimentos para me ajudar a criar aquilo ali? Ou não chega nesse nível? A parte de maquinário, você diz? Ou os procedimentos que eu tenho que Os fazer, na ordem que eu tenho que fazer, procedimentos. as temperaturas que eu tenho que usar. Sim, tudo isso o engenheiro de alimentos que pode trabalhar nesse processo também. Uhum. Ele atua nessa parte Atua. micro, digamos assim, né? Não é uma indústria gigante, é só um estabelecimento ali pequeno. Isso, exatamente. Provavelmente foi um engenheiro de alimentos que fez toda a parte de boas práticas de fabricação ali, para a fabricação do produto seguro, né? Uhum. A Ah, BPCC também. bacana. Tem uma. Eu não sei daí se talvez eu já estou fugindo um pouco do tema ali da tua área, mas eu ia perguntar sobre, por exemplo, a Coca-Cola, né? A gente sabe que existe lá uma receita secreta da Coca-Cola e que ninguém sabe, tipo, os concorrentes não conseguem descobrir, assim, é tão difícil descobrir os ingredientes de um alimento, assim, do concorrente, né? Com Olha, base em análises ali laboratoriais não dá para descobrir, ou até mesmo é, ir testando aos pouquinhos. assim, você tem que informar exatamente tudo que você coloca no seu produto, né? Todos os ingredientes. Assim, a quantidade exata que pode ser que faça diferença num produto para outro, né? Mas Uhum, tudo que você vai colocar, você tem que declarar. Você vai colocando na ordem de quantidades, mas você não precisa colocar o quanto você coloca de cada produto, mas você tem que informar sim. Então, assim, esse negócio de fórmula secreta, ah, tá, não sei. não existe, então é obrigado a ver. É obrigada a declarar tudo, E sim. isso tem que estar no rótulo ou não? Tem que ser em outro Tem, documento lá? tem que estar no rótulo. Todos os ingredientes tem que estar no rótulo, É, obrigatoriamente. porque assim, por exemplo, como eu usei o exemplo do McDonald's antes, quando eu como um hambúrguer do McDonald's, não tem todos os ingredientes, eu acho, discriminados, né, na caixinha ali. Tem, Então, acho que tem. eu Tem, acho acho que que tem a tabela nutricional. eu acho que eu acho que pode ser que é porque assim, não é um produto, provavelmente deve ter alguma parte de ingredientes da carne, né? Assim, no caso, assim, Hum, mas eu acho que não Tá. vai ter, por exemplo, você utilizou o pão no sanduíche. Eu acho que Uhum, eles não precisariam colocar quais foram os ingredientes utilizados, porque aí já é um sanduíche, é um produto já pronto para consumo, né? uhum, Você não precisa discriminar os ingredientes de tudo que você está utilizando. Mas eu estou falando assim, a embalagem do pão que você for comprar tem que estar discriminado, né? E uhum, não do uhum. produto, né, composto por vários Derivado. outros produtos, né? Entendeu? uhum, entendi. Sim. Eu, falando em Coca-Cola, eu tive na indústria ali da Coca-Cola, uma sucursal em Antônio Carlos. E essa coisa de embalagem é bem legal, assim, ver. Tipo, eles testam toda a embalagem, depois põem, aí depois injetam a bebida A e garrafa PET é lacram. desse tamanhozinho, né? Tipo É aquela muito garrafa legal, de 2 né? A litros, assim, né? expande, né? É bem interessante. Sim, é um processo bem legal. Eu acho que até hoje, Não, eu não me lembro se foi o engenheiro de alimentos que recebeu a gente, mas deve ter sido, porque a gente conversou com alguém lá. Então, essa garrafa PET que é assim, né? E depois expande e tal. É a engenharia de alimentos que pensa nisso também? também. A parte de tecnologia de embalagem também é um engenheiro de alimentos que pensa nisso. Uhum. Mas É bem bacana. é bem interessante essa parte mesmo. A parte de reciclagem de embalagens, vocês lidam também com isso? Reciclagem de embalagens, eu acredito que sim.
Mas eu não sei te Ou dizer. embalagens retornáveis também, né? A Coca-Cola, por exemplo, tem, né? É, Embalagens retornáveis. mas aí eu acho melhor eu já não chutar da minha cabeça, porque aí eu já não sei te dizer exatamente como que atuaria o engenheiro de alimentos nessa parte, que eu nunca trabalhei. Não, eu achei bem bacana, assim, a área e o curso. Eu acho que tem muito. Como eu falei, é um setor bem estável, né? Não é algo que vai do dia para a noite assim virar a pior área possível de se trabalhar ou uma crise que vai Sim, fechar com várias certeza. empresas. E também é uma área muito interessante, assim, porque é algo que a gente consegue enxergar no dia a dia, Ver. né? Os produtos na prateleira e pensar, pô, como é que isso é feito? Se eu fizer engenharia de alimentos, eu vou trabalhar com isso, vou entender melhor isso. E Uhum. eu acho que é uma área bem interessante, assim, me surpreendi. Não, é bem Eu fiquei fascinante muito isso. curioso. Eu fiquei muito curioso, tipo, podcast inteiro, porque a gente tá há 10 meses ouvindo falar de eletricidade, obra, petróleo, e daí veio aqui falar uma coisa que é uma coisa que acho que todo mundo tem curiosidade. Então, Marielle, vamos fazer uma pergunta que geralmente a gente faz para as mulheres engenheiras que vêm aqui conversar conosco. No teu caso, a pergunta vai ser um pouquinho diferente, a resposta deve ser um pouquinho diferente. Normalmente, engenharia é conhecida erroneamente como um curso mais masculino, e eu queria saber como é que é na engenharia de alimentos. Eu imagino que seja o contrário, né? Tem muito mais mulher do que homem. Olha, Como é que era a proporção de homem e mulher? eu posso dizer, no meu curso da faculdade que eu fiz, era muito mais mulher. Era uma proporção, acho que na turma de 80% mulher para 20% de homem, assim. Mas eu acho que pode ser que seja de cada faculdade também. Eu acho que em geral vai ser mais mulher, mas vai ter faculdade que essa proporção vai ser mais perto, assim. Por exemplo, da do meu marido não era tão assim, tinha bastante homem na sala. Não tinha muito mais mulher, não. E o tratamento na indústria, vocês sofrem alguma. Você já sofreu, não? Você já sofreu algum machismo, alguma coisa assim? Não, Ou eu já espero que nunca tive nenhum problema com isso, né? Nenhum tratamento diferenciado por ser mulher. Eu acho que você desempenhando bem o seu trabalho, você fazendo o seu, né? Lógico que existe, né? A gente sabe que existe. Mas eu nunca passei por isso, eu nunca vi situações acontecendo assim nos lugares que eu passei, que eu trabalhei. Algum tipo de discriminação por ser mulher, até mesmo no trabalho onde eu estou hoje, tem muita mulher na empresa e muitas mulheres com cargo de gerência, com cargo de diretoria. Então, o pessoal, assim. assim, é bem reconhecido, sabe? Não tem essa parte de discriminação, não. Então, por mim é isso, Rodrigo. Tu tem mais alguma pergunta para ser feita? Então, na verdade, até mandei mensagem aqui pra minha namorada perguntando se ela tinha alguma dúvida, assim, pra aproveitar, né? Mas ela falou da data de validade ali também, então já falei pra ela que eu já perguntei sobre isso. E então acho que é isso, tô bem satisfeito. Ah, E, legal. e vamos tentar trazer mais Então, gente aí dessas áreas aí que é bem interessante. Sim, nossa, gente, vamos ó, fazer os conselhos finais, então. Quer puxar o certo. conselho hoje, Rodrigo, já que eu puxo em todos? Pode ser, a gente sempre pede pro convidado dar aí os conselhos finais ou resumir aí os conselhos que deu ao longo da gravação aqui, né? Principalmente pensando ali naquela pessoa que está pensando em fazer esse curso, está na dúvida, ou aquela pessoa que entrou agora no curso e não sabe o que vai enfrentar pela frente, ou até mesmo Uhum. aquela que acabou de se formar e está totalmente perdida ali do que fazer, né, para encontrar um bom lugar para ela trabalhar. E queria aproveitar também para tu falar sobre um pouco dos teus planos futuros, assim, se tu pretende continuar trabalhando nessa área, né, Uhum, e etc. certo. Ah, eu acho assim que eu sou apaixonada pela área de engenharia de alimentos, então eu posso falar assim que é uma área realmente bem fascinante e que tem muitas oportunidades hoje em dia. Não é um mercado fechado, sabe? Tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita coisa para buscar. E é interessante você conversar com pessoas que estão cursando ou que trabalham com isso,
para entender exatamente o que o seu perfil, o que combina mais com o seu perfil, né? Então, por exemplo, você gosta mais de trabalhar diretamente com o cliente? Você quer esse contato com o cliente? Ou você não, você é mais de laboratório, então dá para trabalhar dentro do laboratório? Ou você gosta da indústria, do batidão da indústria, chão de fábrica? Então, você tem que entender o seu perfil. Ou você gosta mais da parte de regulatórios, de estudar legislações, né? Então, assim, tem um perfil para todos os tipos, isso que é interessante, né, da nossa área. Então, buscar realmente o que te faz feliz, o que combina mais com você e se aprofundar, né, nessa parte, assim. E para o meu futuro, assim, gosto muito do que eu faço e da empresa que eu estou trabalhando, a Eurofins, e eu espero trabalhar lá muito, muito tempo ainda e crescendo dentro da empresa, uma empresa que traz muitas oportunidades. Na parte comercial mesmo, então hoje eu atendo grandes contas no Brasil, acho que a minha intenção seria realmente expandir isso para contas globais, né? Trabalhar com clientes fora do Brasil que atuam também aqui, eu acho que essa seria a minha intenção mesmo. Certo. Até aproveitando aí uma última perguntinha que me veio na cabeça agora. Recentemente essa história de inflação, subida de preços nos alimentos, isso de alguma forma sobe também os valores que as empresas que fazem análise ali cobram, meio que geram um efeito dominó, ou isso não chega ali na área de vocês? Na verdade, o custo dos alimentos não impacta no custo da análise diretamente, mas o custo de insumos para fazer a análise, sim. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com muitos insumos que são importados. A gente sabe que o preço do frete está caríssimo, né? E os produtos importados com o aumento do dólar, do euro, tudo aumentou. Então, para nós também, a compra de insumos, equipamentos, né, importados também, tudo acaba agregando e acaba refletindo no valor da análise, né? Reagentes, vocês sabem, né? Às vezes o reagente de laboratório mesmo, subindo, a gente precisa passar isso para o custo final. Sim, eu lembro até, né, Guilherme, que tinha no laboratório de análise de água, aquela carteirinha para ver se tem coliformes fecais e tal. É uma Esse tipo de cartelinha, análise a gente faz também. eu acho A que era uns parte de R$ 500 cada cartela, alguma coisa assim, né, Guilherme? Não sei se tu lembra o preço. R$ 300 na época. 300 300? reais, eu me lembro. Aham. Sim, ó, mas é caro, né? Enfim, então a gente sabe, tem várias coisinhas ali para comprar para fazer essas análises, né? Sim. Isso, eu me lembro da aula de microbiologia também que a Sim, gente tinha, a gente testou alguma coisa assim. que o Vocês Eu Guilherme, tiveram lembro, eu odeio aquela microbiologia aula. também? Que A legal. sim, o gente Guilherme teve, foi odiou a essa aula. minha pior disciplina. Quem quiser ver o meu podcast, o que eu passei, é o episódio número 4. Mas então tá Ai, certo, Guilherme. Queres encerrar? Posso encerrar então? Eu quero agradecer a Marielle aqui pela presença. Foi muito legal esse podcast. Foi rápido até, pô. Pena, né? Mas pena, eu acho. A gente tem que sair também. Mas agradeço. Esperamos trazer mais engenheiros de alimentos, engenheiro ou engenheira de alimentos, porque é E, uma área e muito mais diferente, gente, assim. e mais gente da família da Michelle também, porque a Marielle é prima, mas a Michelle também falou da irmã dela também da pra trazer irmã, aqui. da Lê, sim, aí é bacana, uma engenheira elétrica aí para falar. Muito legal. Uma Bom, pergunta só final antes de encerrar. Você é engenheira de alimentos, não tem nenhum nome diferente, né? é engenheira de alimentos. Isso, não é Ah, tá. engenheira da alimentação, tá? Da alimentação. Ah, tá. É que a gente é engenheiro sanitarista, por exemplo, não é engenheiro Ah, sanitário. tá. Mas então tá, Marielle. Então tá Eu bom, agradeço a tua gente. presença aqui, agradeço a presença do Rodrigo. Espero que todo mundo esteja bem, que quem mora aqui em Santa Catarina tá feio o negócio, tem muita chuva, mas Muita chuva, tá frio? vamos falar de coisa boa. É, Oi, tá muito frio. Eu tô tá aqui no sul frio. do estado de Criciúma, que tá chuva, chuva, chuva. Agora melhorou, mas É, ontem alagou todas as cidades ao redor de nossa, Criciúma. Eu ilhado praticamente.
Caramba, aqui tá frio também. Deu uma chuvinha, mas agora tá tranquilo. Bom, gente, eu queria estar quase Então encerrando. tá. Queria agradecer imensamente, assim, a oportunidade, né? Esse convite que veio através da minha prima também, da Michelle, querida, amada. Amo demais você, Michelle. E agradeço a vocês, se vocês quiserem depois indicação de outros engenheiros da área, às vezes, porque eu falei de uma forma bem geral hoje, né? Às vezes Sim. aprofundar algum tema específico, eu acho bem legal, interessante. E tu pegou mais 2 curiosos aqui sobre um monte de coisa genérica do teu curso, assim, então. Não, É, mas era isso mesmo, tirar as dúvidas. Tem muita gente que tem dúvida nessa área, acho que é um mundo, né, de informações. sim. Bom, então para encerrar o vídeo, né? Deixem aí nos comentários se tiverem alguma dúvida sobre esse tema. Siga a gente lá no Instagram, 3Eng Podcast. E lembrando do Instagram também que a Mariana indicou, né? Que é o embalagem? Rotulagem, Embalagem, né? Não, Rotulagem. rotulagem. rotulagem, já estava esquecendo. Rotulagem, não embalagem. Rotulagem. Então é isso, Rotulagem. até o próximo episódio. Tchau, Então, tá tchau. bom, Até o próximo episódio, obrigada. gente. Tchau, Tudo de bom. tchau.